Jesus ainda falando com os judeus, como nós temos ouvido nos últimos dias, no Evangelho de São João, as autoafirmações de Jesus a respeito da sua divindade são bem mais claras, são bem mais explícitas do que nos outros evangelhos. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa palavra deixa os judeus escandalizados. Agora sabemos que tens um demônio. Os judeus pensam que Jesus é um homem que pretende ser igual a Deus, que se iguala a Deus, quando na verdade Jesus é Deus que se fez homem, que se abaixou e se fez um de nós, e não o contrário, um homem que quer ser Deus. Mas eles pensam assim porque não têm fé. E Jesus então fala de Abraão, que Abraão exultou por ver o seu dia. Porque antes que Abraão existisse, eu sou. Nós existimos, Deus é, e é nele que nós existimos, nos movemos e somos. Então Jesus aqui claramente revela a sua identidade divina, na qual os judeus não creem, por isso pegam em pedras para apedrejar Jesus. E por isso a igreja hoje na primeira leitura nos fez ouvir a aliança que Deus fez com Abraão, as promessas que Deus fez a Abraão 2000 anos antes de Cristo. E Deus dizendo a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações, todos os povos. Por isso Jesus diz que Abraão viu o seu dia. Deus mostrou para Abraão que no futuro um descendente seu seria o Salvador da humanidade. Então, assim como Jesus estava lá na criação do mundo, como diz o início do Evangelho de São João, por ele tudo foi feito, sem ele nada foi feito. Ou como diz São Paulo, é por ele que subsiste o universo. Nele todas as coisas têm a sua consistência. Então, claro, Jesus, sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estava lá quando Abraão foi chamado para estabelecer uma aliança. Jesus estava na sarça ardente quando Deus falou com Moisés. E todas essas pessoas viveram na esperança. Abraão acreditou. Abraão é o nosso pai na fé. É um exemplo de obediência da fé. Fez a vontade de Deus, embora não visse concretizada aquela promessa que se realizaria tantos séculos depois. Então, assim é a obediência da fé, uma submissão absoluta, uma confiança irrestrita, um abandono completo nas mãos de Deus e nas suas promessas,
que muitas vezes não se cumprem quando nós queremos, mas hão de se cumprir. Por isso Jesus diz: Abraão exultou por ver o meu dia. Nem 50 anos tens e viste Abraão. Aquele que ouve a minha palavra jamais verá a morte. Abraão, porque acreditou na palavra do Senhor, continuou vivo em Deus, aguardando a ressurreição. Então peçamos a Jesus a graça de acreditarmos na sua palavra, guardarmos a sua palavra, para que Ele nos livre da morte, que Ele nos dê a graça da fé, a esperança, a caridade, como Abraão nos dê a obediência da fé, para vermos as maravilhas de Deus, as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Amém.